Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar as principais novidades do Blazor, que vem com o Net 8. Então o Net 8 ele está trazendo a maior mudança para o Blazor desde que ele foi lançado. Com o Net 8, os modelos de hospedagem, WebAssembly e server do Blazor se unirão de forma harmoniosa e serão acompanhadas de outras novidades. Então nessa semana nós veremos a mudança radical na forma como serão construídos os aplicativos Blazor, com uma relevância cada vez menor na dicotomia do modelo de hospedagem, graças a um novo conceito que é chamado modos de renderização. Então atualmente nós temos 4 modelos de hospedagem para as aplicações Blazor: a hospedagem WebAssembly para aplicativos web, server também para aplicativos web, a hospedagem híbrida para aplicativos desktop e dispositivos móveis, e temos também uma hospedagem que é chamada de Mobile Blazor Bindings, que está em fase experimental. Considerando apenas os 3 primeiros modelos de hospedagem, nós temos que os componentes dos 3 modelos, em geral, eles são intercambiáveis, ou seja, se você criar um componente na hospedagem WebAssembly, ele vai rodar também na hospedagem server e também na hospedagem híbrida e vice-versa. Isso na maioria dos casos. Diante disso, nós temos o dilema de qual modelo de hospedagem usar. Então esse dilema tem sido uma pedra no sapato dos desenvolvedores Blazor. Entretanto, a boa nova é que com o Net 8, o dilema sobre qual modelo de hospedagem usar está com os dias contados. O Net 8 ele está inaugurando uma nova era em que você não ficará preso mais a um único modelo de hospedagem. Você poderá personalizar a renderização de cada página ou até mesmo de um componente individual. Assim, ao invés de se comprometer com um único modelo de hospedagem para todo o seu aplicativo, agora você pode combinar os modelos de hospedagem com base nas necessidades de páginas específicas ou até mesmo de componentes individuais. Por exemplo, uma página estática ela pode ser renderizada no lado do servidor para ter desempenho, enquanto um painel em tempo real pode usar a hospedagem WebAssembly para aproveitar os recursos do lado do cliente. Então, o objetivo é fornecer aos desenvolvedores as ferramentas para tomar as melhores decisões para cada cenário. Agora vem a pergunta: como é possível alcançar tal façanha? E a resposta é simples. É um novo conceito que é chamado modos de renderização. Então, a seguir, nós vamos explorar cada um desses modos de renderização e ver o que eles podem fazer. Eu vou iniciar com o modo de renderização do lado do servidor, ou SSR, Server Side Rendering. Canalizando o poder das aplicações web tradicionais, esse modo ele lembra o funcionamento do Razor ou das aplicações MVC. Então a renderização do lado do servidor ocorre quando o HTML é gerado pelo servidor em resposta a um request. Ao usar esse modo, os aplicativos serão carregados rapidamente, pois não existe a necessidade de trabalho no cliente e também não há grandes ativos do WebAssembly para serem carregados, para fazer o download. Então o servidor ele está apenas enviando HTML que o navegador vai renderizar. Isso também significa que para cada request de uma nova página, o carregamento vai resultar no carregamento completo da página. O outro modo é a renderização de stream. Nós podemos pensar neste modo como o meio termo entre a renderização do servidor e a renderização do cliente. Então vamos supor que nós temos uma página em uma aplicação que precisa fazer uma chamada assíncrona para buscar alguns dados em tempo real, seja de um banco de dados, seja de uma outra API. Se usássemos o modo de renderização do lado do servidor, que acabamos de abordar, nós teríamos que esperar a conclusão da chamada assíncrona antes de poder retornar qualquer HTML ao cliente. E isso pode resultar em atraso no carregamento da página. Além disso, como não há nenhuma outra
interatividade na nossa página, usar o modo servidor ou o modo WebAssembler seria um exagero. Então é aqui que entra a renderização de stream. Ao usar a renderização de stream, o HTML inicial da página é gerado no servidor com espaços reservados para qualquer conteúdo que esteja sendo buscado de forma assíncrona, que é o cenário que eu apresentei aqui. Então essa resposta inicial é então enviada ao navegador para ser renderizada. No entanto, a conexão ela é mantida aberta. E quando a chamada assíncrona é concluída, o HTML restante ele é gerado e enviado ao navegador pela conexão aberta existente. E no cliente, o Blazor vai substituir o conteúdo do espaço reservado pelo novo HTML. Vejamos agora o modo Server. Ao selecionar este modo, uma página ou componente será opcionalmente pré-renderizada no servidor e em seguida tornada interativo no cliente por meio de uma conexão SignAware. Uma vez interativo, todos os eventos no cliente serão transmitidos de volta ao servidor pela conexão SignAware para serem processados no servidor. Então, qualquer atualização necessária para o DOM serão empacotadas e enviadas ao cliente pela mesma conexão SignAware, onde um pequeno runtime do Blazor vai corrigir as atualizações no DOM. Então, numa página que eu preciso atualizar, clicando em Update, enviará o evento click para o servidor, onde ele será processado e os dados atualizados serão enviados de volta para serem ajustados no DOM existente, atualizando aqui a minha interface do usuário. Então, se você já usou o Blazor, nada disso é novidade, exceto que agora você vai poder decidir isso página por página ou componente por componente. Vejamos agora o modo WebAssembler. Este modo ele é derivado do modelo de hospedagem Blazor WebAssembler e aproveita totalmente os recursos do lado do cliente, permitindo que o código C# seja executado no navegador do usuário. Então, usando o mesmo exemplo do modo servidor, a página dos dados ela seria baixada para o cliente junto com as várias DLLs do framework e o runtime do WebAssembler. Então, uma vez no cliente, ele seria inicializado e a página carregada. Após isso, quaisquer chamadas de API para obter dados seriam feitas e a interface do usuário seria renderizada novamente conforme necessário para exibir quaisquer dados retornados do servidor e assim nós também estaríamos atualizando o DOM. Cabe destacar que quando você usa o modo WebAssembler, os componentes marcados como Render Mode WebAssembler precisam ser referenciados em um projeto Blazor WebAssembler separado para o projeto Blazor Web principal. Isso ocorre para que o framework possa determinar quais códigos e dependências precisam ser enviados ao cliente. Então, se você deseja que um componente seja executado no servidor e no cliente, o componente deverá ser colocado em um projeto Razor Class Library. E esse projeto vai ser uma referência do projeto Blazor Web principal e do projeto Blazor Web Assembler. O outro modo é o modo automático. Então, ao configurar uma página ou componente para usar o modo automático, o carregamento inicial desse componente será feito usando o modo servidor, tornando o carregamento muito rápido. Então, na primeira vez, eu vou ter uma renderização usando Blazor Server e a carga vai ser muito rápida. Mas em segundo plano, o Blazor ele vai fazer o download dos assets necessários para o cliente, para que no próximo carregamento isso possa ser feito no modo WebAssembler. Então as demais visitas vão ser renderizadas usando o WebAssembler. Então, embora esse modo de renderização resolva o maior problema para os desenvolvedores, ele vai aumentar a complexidade das suas aplicações. Então, cada componente marcado como o modo automático, que é RenderMode.auto, vai precisar ser executado no servidor e no cliente. Então, isso significa que vai ser necessário haver alguma forma de abstração se o componente precisar buscar algum dado. Então, aqui eu vou ter uma complexidade maior. Então, esses foram os modos de renderização que nós temos disponíveis
no Blazor a partir do Net 8. Então a seguir eu vou destacar as novidades relacionadas com os projetos Blazor e mostrar alguns dos novos recursos. E também vou apresentar esses modos de renderização. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview, que já vem com o Net 8. Eu vou selecionar a opção aqui, New Project, e aqui eu vou marcar aqui Blazor. Vejamos agora quais são os templates de projetos que eu tenho para aplicações Blazor. Eu tenho o projeto Blazor Server App, Blazor WebAssembly App, que já eram conhecidos. Eu tenho também agora o template NetMaui Blazor Hybrid App. Tenho o Blazor Web App, que é o template indicado para criar aplicações web usando esses novos recursos. E tenho agora também, olha, o template Blazor Server App Empathy, que vai criar um projeto Blazor Server vazio, e um projeto Blazor WebAssembly App Empathy, que vai criar um projeto Blazor WebAssembly vazio. Então eu vou criar um projeto Blazor usando o novo template Blazor Web App, que é baseado no novo tipo de projeto Web Application. Então esse template vai me dar acesso a praticamente todas as funcionalidades da ASP.NET Core, como gerenciamento de dependências, login, testes, autenticação, autorização, integração com Azure e outros recursos. Então esse tipo de aplicativo ele vai aproveitar o que é chamado do modo Server-Side Rendering, renderizando todos os componentes no servidor web, produzindo um HTML que vai ser enviado através da resposta da solicitação para que o navegador do cliente possa processá-la. Então eu vou clicar em Next, eu vou criar aqui Blazor Demo. Vou clicar em Next. Aqui eu vou marcar o Net 8 Preview, que vai ser lançado agora no final de novembro. Não vou marcar Use Interactive WebAssembly Components. Esta opção ela renderiza todos os componentes Blazor como componentes WebAssembly. Então isso significa que os componentes são compilados para código nativo do navegador e são executados no navegador do usuário. Então essa opção ela oferece maior desempenho e maior interatividade, mas ela vai requerer que os componentes sejam compilados para cada plataforma de destino. Então não vou apresentar esse recurso aqui. E eu vou marcar a opção Use Interactive Server Components. Essa opção ela permite que você crie componentes do servidor que são interativos. Isso significa que você pode adicionar lógica ao seu código e interagir com o usuário sem precisar renderizar a página novamente. E vou deixar marcado aqui Include Sample Pages. Então aqui eu estou usando componentes do servidor interativo. Eu vou clicar em Create. Então nós vamos ver o projeto que ele vai criar, usando esses modos de renderização que eu acabei de apresentar. Então está aqui o nosso projeto criado. Então vamos dar uma espiada aqui na estrutura que foi criada. Então você vai ver que na estrutura aqui do projeto eu tenho já algumas diferenças. Por exemplo, aqui nós não temos mais o arquivo index.html nem o arquivo underline host.cs.html. Então vamos analisar aqui o arquivo program. Aqui eu tenho o código usando add_razor component e add_server components. Então esse add_server components é um método de extensão que adiciona serviços para suportar a renderização de componentes de servidor interativo nos componentes Razor. E aqui add_razor components, estou adicionando serviços relacionados aos componentes Razor, e add_server components, estou adicionando os serviços necessários para habilitar a renderização do lado do cliente. E aqui eu estou iniciando add_server render mode, que configura o modo de renderização do servidor para essa aplicação. No arquivo app_razor, olha, esse arquivo agora ele é responsável por ter a estrutura padrão do arquivo HTML, olha, junto com a colocação do Blazor App. Aqui observe que eu tenho dois componentes novos, o head_outlet e hosts. E eu tenho também um novo arquivo chamado blazor.web.js. O componente hosts define basicamente a configuração do roteamento do Blazor. Ele é responsável por processar as requisições de rotas e navegar até as páginas. O head_outlet aqui é usado para renderizar o conteúdo do elemento head da página de forma dinâmica. E esse arquivo blazorweb.js é um arquivo JavaScript que é incluído em todas as páginas
do nosso aplicativo Blazor. Ele vai conter o código JavaScript necessário para inicializar o Blazor no navegador. Então o app Razor também aqui tem uma estrutura diferente. Aqui eu tenho o componente Hooks, olha, aqui eu tenho o Bootstrap, né, o arquivo de estilo, 5icon, aqui eu tenho os layouts, main layout, não mudou, o nav menu também não mudou, onde eu defino o menu de navegação. Vamos ver em pages aqui, eu vou abrir o componente counter.razor. Observe que aqui eu tenho o atributo render mode server. Então aqui eu estou especificando que esse componente vai ser renderizado do lado do servidor. Então ele vai ser uma renderização bem rápida. Vamos ver o componente home, basicamente é a página principal. O componente weather, aqui eu tenho o modo de renderização Stream Reading, definida como True. Então aqui eu tenho um exemplo de como usar a renderização em streams do Blazor, olha. Então essa tecnologia torna possível quebrar um grande pedaço de HTML em partes menores e transmitir essas partes para um objeto response. Então observe que aqui para simular, eu estou dando aqui um delay de meio segundo para simular uma operação assíncrona de longa duração. Então quando nós acessarmos essa página, ela será enviada em parcelas, graças à diretiva aqui, stream read definida como true. O valor aqui pode ser false. True indica que a página deve ser renderizada em partes. False significa que a página deve ser renderizada completamente. Então esse recurso aqui, ele não está disponível para todas as páginas. Por exemplo, as páginas que usam o Blazor Server não podem usar esse recurso, né? Então eu vou executar e nós vamos ver aqui, o counter. Eu tenho a renderização usando o render mode server do lado do servidor, que vai ser uma renderização bem rápida de página completa. E a previsão do tempo, eu vou estar usando o stream. Olha só. O counter, ele carrega a página de uma vez e renderiza do lado do servidor. O weather, tá vendo? Ele dá um loading aqui e carrega. Se eu vim aqui, em weather, eu vou parar aqui e vou comentar esse código aqui, Então, olha aqui, agora ele vai renderizar no lado do servidor, no modo server. Olha aqui, Percebeu a diferença? O counter, o weather. Então, vamos voltar aqui para a renderização de stream, descomentando aqui, Olha agora, Percebeu? Ele carrega em partes os dados da página, que são a previsão do tempo. Então aqui eu não tenho a renderização automática. Eu vou criar aqui um componente bem simples para mostrar isso. Eu vou vir aqui em Pages, Project, Add New Item. Vou colocar aqui, Razor Component. Vou colocar aqui, meu componente. Só para mostrar como que eu chamo a renderização automática. Meu componente. Então aqui, eu vou definir uma rota demo. Aqui eu vou usar o atributo e vou usar render mode out. Pronto, renderização automática. Então aqui, eu vou colocar aqui um H1, que seria um título, vou dar um espaço. No HTML, vou definir aqui, um input type text para me informar um valor, né? E aqui no código vou definir uma propriedade em um campo string e vou implementar os métodos aqui atualiza valor, atribui valor. Então aqui, eu estou criando um componente que vai usar a renderização automática. Naturalmente ele é muito simples, aqui é mais para a gente ver a sintaxe. Então para mim poder acessá-lo aqui, vamos aqui no nav menu e eu vou criar aqui uma outra div aqui, navegando para demo, meu componente. Então, executando, eu vou ter aqui, o meu componente. E aqui, só para a gente ver ele funcionando, ele está exibindo os valores que eu estou digitando aqui. Então, o modo automático, ele vai poder ser renderizado tanto no lado do cliente como do lado do servidor, dependendo do cenário. Então, aqui, nessa aplicação usando o template padrão, nós vimos os modos de renderização Render Mode Server, o Stream Rendering e a renderização no modo automático. Naturalmente existem mais recursos, mas eu vou abordar esses recursos numa outra semana. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.